Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai trazer as principais notícias e análises sobre o mercado de Bitcoin. Vamos olhar um pouco macro, tivemos no PIB americano. Vem comigo no vídeo até o final. Rapaziada, como de quinta-feira pela manhã, que é normalmente quando a gente faz as análises e traz as notícias, a gente tem toda quinta convidados, inclusive hoje a gente trouxe o Tom Razin, foi uma live sensacional, sugiro vocês assistirem o Papo Insalubre, que é o nosso podcast pela manhã de quinta-feira. No período da tarde da quinta eu vou trazer o que seria analisado pela manhã, caso a gente não tivesse o Papo Insalubre, tá? Então toda quinta-feira vem aqui no canal que a gente vai trazer todas as informações que a gente passaria na live, tá? Começando aqui então por uma análise de ciclo, como padrão, a gente sempre traz análises de ciclo para vocês pela manhã. A gente tem algo bem interessante aqui e o próprio CryptoNoob fala: a história está se repetindo mais uma vez. Olha só o que a gente tem aqui. Gráfico do Bitcoin, primeiro ciclo, a gente teve o fundo sendo formado aqui por praticamente vários dias de lateralidade, e quando houve esse cruzamento e o MACD começou a subir no gráfico semanal aqui, a gente conseguiu enxergar a próxima alta do Bitcoin. E vale ressaltar que ele trouxe aqui, ó, uma base de preço que formou todo esse triângulo. Olha só, desde o bull market passado, essa base de preço foi o suporte uma vez, quase tocou aqui uma vez, foi usado algumas vezes até que ele rompeu, fez o fundo, e na hora que ele consegue romper essa base de preço de volta, é quando a gente começa a alta verdadeira, junto com o cruzamento de médias aqui, onde a azul passa a ficar realmente acima da média rosa, né, roxa. Vamos pular para o próximo ciclo aqui de alta, base de preço, fundo por alguns meses aqui do Bitcoin. Quando média azul passa a média roxa, temos aqui no gráfico também o rompimento da base de preço que fez todo o bull market e o bear market lá no ciclo de 2018, tá? Olha só essa linha aqui, ficamos abaixo dela um tempo, até que, pô, rompe, e a gente também tem o mesmo acontecendo aqui no MACD, e a gente continua aqui, olha só que interessante, base de preço que pega igual foi nos ciclos anteriores, toque, toque, rompe para baixo, fica alguns meses em fundo aqui, região de acúmulo, a gente vem falando isso para vocês, até que na hora que rompe isso para cima, a gente vê o cruzamento da média azul permanecendo acima da média roxa, a gente tem um fundo do Bitcoin, pelo menos até o momento, né? Vale ressaltar que ainda estamos baratos. Continuando aqui no Twitter, a gente tem algo bem interessante. Esse é um dos principais indicadores que a gente usa no mercado, que é o famoso Michael Burry. Para quem não sabe, o Michael Burry, ele tem o dedo frio, né? Ele, quando ele fala compre, você tem que vender. Quando ele fala venda, você tem que comprar. E o pessoal zoa muito ele por conta disso. Ele erra bastante as previsões. E olha só o que ele falou. Eu estava errado quando falei sell. Porque ele falou sell, né, venda, há alguns meses atrás. O que aconteceu? Todos os mercados começaram a subir a do infinito. E agora ele veio falando que estava errado. Daí o cara veio até zoou. Agora sim a gente tem que vender. Se ele falou que tá errado, tem que vender agora. Mas eu não venderia nada, porque a gente tá começando algo bem interessante aí nos gráficos, né? Continuando aqui, a gente tem agora relacionado ao altcoin GNS. A chave virou, o Luciano postou, o Luciano que a gente já até trouxe aqui no nosso Papo Insalubre também. E olha só o que aconteceu com a GNS nos últimos períodos. GNS ficando deflacionária, rapaziada. Quase menos 0,5% no supply aí. E se a gente for um pouco mais para frente, olha o total de GNS queimadas que tivemos aqui. Muito interessante a gente ver isso com o tokenomics da GNS, tá? Continuando aqui, esse é um token que a gente já falou, trouxe na live de ontem para vocês, que estava acontecendo a pré-venda. Quem ficou esperto na live de ontem conseguiu comprar na pré-venda, e agora eles vão lançar realmente para todo mundo lá na ZK Sync, tá? É o token OT, On-Chain Trade, que é também como se fosse uma GNS, uma corretora de alavancagem, olha só. Você consegue alavancar tanto criptomoedas como NFTs também, e eles estão vindo para ZK Sync. Na ZK Sync, qualquer coisa que está sendo lançada lá está explodindo. Então eles estão trazendo o token daqui 24 horas. Olha só, notícia top aqui dos insalubres. Deixa o like então, porque ninguém falou ainda desse token on-chain trade no YouTube. Deixa seu like aí para fortalecer. Mais uma coisa para finalizar aqui a parte do Twitter, e daí a gente ir pro PIB, depois análise gráfica. A gente tem basicamente China e França concluem o primeiro comércio de gás GNL usando o yuan chinês. Então é aquilo que a gente comentou muito na live de ontem. Tá acontecendo uma guerra das outras nações contra o próprio Estados Unidos para enfraquecer o dólar.
Todas as outras nações estão começando a usar outras moedas e não mais o dólar, e com isso a gente pode ver um enfraquecimento, uma queda violenta no dólar aí. E vamos ver o que vai ser usado, né? Atualmente eles estão usando basicamente o yuan chinês. Não sei até que ponto isso é positivo, porque a gente tá falando de um país lá que, né, a autoridade 100%, a galera não consegue fazer nada lá no país, basicamente, que é a China, mas um enfraquecimento do dólar tá acontecendo, a gente falou muito disso na live de ontem, sugiro vocês assistirem, tá? Hoje a gente teve também o PIB norte-americano, o PIB dos Estados Unidos saindo, e o que que aconteceu com o PIB? Ele veio no trimestral um pouco abaixo da projeção, isso daí é até que um pouco positivo, tem dois lados de se enxergar isso aí na verdade. Quando a gente aumenta a taxa de juros, o que que a gente quer? A gente quer desemprego. Por quê? Porque com isso a gente está enfraquecendo um pouco a economia. Então o Fed ele aumenta a taxa de juros justamente por conta disso, para enfraquecer um pouco a economia, e com esse enfraquecimento da economia a inflação começa a ceder. Então essa queda no PIB ela está indicando que esse aumento de taxa de juros está dando certo. Perceba como o PIB caiu do anterior 3,2 para 2,6. Se isso fosse há tempos atrás, várias vezes o PIB caindo significa recessão. Então a gente já pode estar numa recessão, isso que a gente já vem falando há um bom tempo aí. E ao mesmo tempo, o índice do PIB trimestral aqui, ele veio o projetado aqui de 3,9%, tá? O índice de preços do PIB, não o PIB mesmo. O pedidos por seguro-desemprego também, índice importante que saiu hoje às 9h30 da manhã, veio acima do projetado. Isso é bom, é ruim para quem tá desempregado, a gente sabe que a gente não quer desemprego, né? Mas é bom ao mesmo tempo porque mostra que está dando certo o aumento da taxa de juros, tá? Continuando para finalizar essa parte, a gente ir para análise gráfica, eu vou trazer aqui para vocês como é que tá o ambiente DeFi, tá, rapaziada? A gente consegue ver que nesses últimos dias a gente teve um aumento significativo no ambiente DeFi, onde a própria Ethereum no último dia subiu 2% TVL, a própria Arbitrum subiu 16% no mês o TVL, ou seja, o dinheiro alocado dentro da plataforma. A Polygon, ela tá aumentando um pouquinho aqui no último dia também. Tudo verdinho, bonito no ambiente DeFi nesses últimos períodos, tá? Quando a gente para analisar em questão de protocolos em si, a gente consegue enxergar que a Lido no mês subiu 13%, a Lido já tá com 10 bilhões de TVL, passou forte a MakerDAO aqui. A Aave tá com 5 bilhões de TVL, subiu 16% no mês, e a gente consegue ver os próximos colocados aqui, Uniswap em quinta colocação, 3,84 bilhões de TVL, e assim vai, tá? Uma narrativa que tá crescendo muito é o Liquid Stake, até por isso que a própria Lido tá em primeiro local aqui, em primeira colocação, o Liquid Stake também, e a Rocket Pool também vem subindo muito, tá? TVL já de 1,14 bilhão, beleza? Vamos para análise gráfica aí, rapaziada, porque a gente tá vendo um movimento bem interessante aqui no Bitcoin acontecendo. A gente tem basicamente aqui o Bitcoin acima dos 28 mil dólares, ele conseguiu romper até os próprios 29 mil dólares nessa madrugada, tá? Para quem estava ligeiro aqui no gráfico do Bitcoin, a gente conseguiu, deixa eu até tirar essa média aqui e deixar a minha média favorita aqui, que é a média de 8 semanal, né? Por que não tá mostrando essa badega aqui? O que tá acontecendo porque não está mostrando minha média aqui nessa bagaça? Olhando aqui em questão de price action, tá? A gente conseguiu romper, rapaziada, por alguns momentos, depois já devolveu a região dos 28 mil dólares, a gente chegou até os 29.200. Eu tava acordado nessa hora de madrugada, consegui até pegar um tradezinho interessante, tá? Olhando o gráfico de 4 horas aqui, e olhando o gráfico diário, a gente também tá com cara de que quer romper essa região, tá, rapaziada? Olha só como é que ele tentou romper uma vez, deu uma retraída aqui, a gente pode sim olhar agora o gráfico de 1 hora e procurar aqui no gráfico de 1 hora regiões de base de preço lá no RSI. Olha só o RSI, na hora que tocou esses 25 mil aqui, o que aconteceu aqui, ó? Tocou aqui, deu a pivotada. Então a gente pode esperar novas regiões aqui no de 1 hora para comprar Bitcoin e fazer uma leve operação comprada, tá? O de 4 horas em si, na hora que ele bateu essa região aqui, ele já deu a pivotada lá em cima. Bitcoin ele continua na mesma faixa de preço já há alguns dias, né? Nessa lateralidade, mas ele tá tentando com todas as forças romper essa região, que é até o que eu trouxe no Twitter para vocês, a base de preço do ciclo, né? Olha só como é que ele usou isso aqui várias vezes. Então aqui é uma resistência forte mesmo, não tem como negar isso, tá? Continuando aqui, quando a gente para analisar as economias em si, depois que saiu o PIB, o dólar deu mais uma pancadela para baixo aqui. A gente consegue observar de cara
o dólar fazendo basicamente esse pivô de baixa gigantesco aqui, que a gente pode traçar, né? Olha essa pernada, respiro, pay. Na hora que ele perder esse fundo anterior aqui, a gente vai ver mais alta nos gráficos de mercado voláteis. A gente já tá enxergando no dia de hoje. A própria Nasdaq rompeu região importante de resistência. Olha só, ela conseguiu permanecer acima dessa região dos 12.900 pontos, tá? Então a gente já rompeu os 3.000 pontos em Nasdaq, subindo quase 1% hoje. O S&P 500 também permanecendo acima da média de 8, tá bonito aqui. Não tem como falar que a gente não tá fazendo fundos mais altos que os anteriores aqui, né, rapaziada? Ó, mais alto que o anterior, mais alto que o anterior, mais alto que o anterior. Quando a gente para analisar altcoin, uma altcoin que tá dando uma boa pivotada nesse último dia é a própria Arbitrum, tá? Quando a gente olha o gráfico de 1 hora, porque a Arbitrum é muito nova, a gente consegue ver começar uma tendência de alta e fazer aquele U que a gente falou para vocês várias vezes, né? Olha só o U sendo formado aqui. Será que a gente vai conseguir romper essa região aqui? Vai ser bem interessante esse rompimento aqui. A Arbitrum tá começando a fazer uma tendência bem interessante aqui. A gente já sabe que a Arbitrum, pô, é um token que vai dar uma hypada na nossa opinião, porque a quantidade de usuários na rede, quantidade de TVL na rede, transações na rede, tudo aumentando, a gente tá fazendo uma Arb Season, né? Como se fosse uma altcoin Season, só que dentro da Arbitrum, lá dentro do DeFi da Arbitrum, tá bom? A gente também pode analisar que o próprio Ethereum, ele continua também se mantendo aqui acima de regiões importantes. Eu vou tirar do gráfico de 1 hora, porque o Ethereum já tem mais tempo de vida, né? O Ethereum tá continuando acima de regiões importantes, que é essa região de topo aqui. A gente pode tirar um pouco o zoom do gráfico, topo aqui, fundo aqui. E o Ethereum continua acima dessa região. Tá difícil romper isso aqui, ó. Isso aqui a gente pode falar que tá sendo uma resistência bem difícil. 1.831 dólares aqui, o Ethereum tá penando para romper, tá? Quando a gente olha para Phantom um pouco, a gente tá com quase entrada em Phantom aqui, tá, rapaziada? Ó, rompimento de média de 8, reteste, faltando uma barra no de 4 horas verde aqui pra gente conseguir pegar essa entrada interessante aqui em Phantom, tá? Muito interessante, várias altcoins estão começando a dar possíveis entradas porque já deram uma corrigida interessante. A gente pode até dar uma olhada em Lido. Lido Finance ontem, ela deu uma boa esticada, não conseguiu romper a média de 8, perceba que ela rompe, mas rejeita novamente. A gente espera aqui na Lido uma base de preço acima da anterior para conseguir fazer esse movimento interessante aqui em Lido. Também tá difícil romper essa região de Lido aqui. A gente pode passar agora para GNS, depois que saiu a notícia lá, né, que GNS basicamente ficou deflacionária. Vamos ver se no gráfico aconteceu alguma coisa. Vou apagar todos esses desenhos aqui. GNS continua acima da média de 8, continua fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores, né? Perceba que ela parou aqui no 6,70 para possivelmente dar mais uma pernada de alta. Vale a pena ficar de olho porque GNS já tá numa tendência de alta infinita há um bom tempo. A gente pode olhar GMX também, que tá bem interessante o gráfico dela de 4 horas aqui, mas eu esperaria a GMX lá no RSI dar mais uma cutucada lá embaixo, igual ela fez aqui, foi entrada aqui, igual ela fez aqui, mesma entrada aqui, igual ela fez aqui, mesma entrada aqui, igual ela fez aqui, entrada aqui também. Então eu esperaria esse RSI dar uma afrouxada, procurar aqui uma região acima do fundo anterior. E para finalizar aqui, uma também que eu estou de olho, rapaziada, porque está fazendo movimentos possivelmente interessantes, é a própria ADA Cardano. Vocês sabem que para longo prazo a ADA Cardano eu não acho muito interessante para acumular, mas cada um com a sua, com o seu setup, né? Porém, para trade, a ADA Cardano vem fazendo movimentos interessantes. Olha só como é que ela vem numa tendência de alta aqui no de 4 horas, né? Fazendo fundos mais altos que os anteriores. E na hora que ela voltar para retestar essa média de 8 aqui, eu vou ficar esperto para pegar uma possível operação em ADA Cardano. E isso vai fazer confluência com a queda aqui embaixo no RSI para a gente conseguir pegar essas regiões aqui interessantes de RSI, tá bom? Pernada de alta continua, rapaziada. Bitcoin continua em tendência de alta, o semanal tá a coisa mais linda desse mundo. A gente volta aqui pro semanal, deixa seu like aí, quem não deixou ainda. Olha só que pivô de alta lindo. A gente pode facilmente fechar essa semana. A gente sabe que final de semana começa a dar uma alvoroçada no Bitcoin, né? A gente pode facilmente fechar essa semana tentando romper a região dos 29 mil dólares aqui. E o mensal, possivelmente a gente vai fechar a terceira barra verde aqui no mensal, né? Tudo bem que isso aqui foi bem um dojizão, mas foi um doji meio verde, acabou um pouco positivo, vai ser a terceira barra verde e a gente trouxe essa análise. Depois que ele começa, né, 3 barras verdes no mensal seguidas, cara, a gente não volta a testar o fundo anterior. Até teve uma queda depois, por causa do próprio pandemia e tudo mais, mas depois foi só a alta infinita, né? Vamos ver se o ciclo vai se repetir. Se ele se repetir,
a gente pode até dar uma brincada aqui. Quer dizer que vai acontecer isso, Lucas? Não. A gente pode até dar uma brincada, pegar esse fundo do BTC, jogar lá no topo e fazer esse movimentão da massa aqui. Olha só que no mínimo interessante seria a gente fazer um movimento parecido com esse, né? Subir mais alguns meses aí, depois dar uma pernada no mensal, fazendo um fundo mais alto que o anterior para depois realmente começar o ciclo de alta, né? Seria uma altinha de leve aqui assim, lateralizar um tempo para depois continuar. Beleza, rapaziada? Deixa o like quem não deixou ainda, quem não é inscrito é maluco, tamo junto e do nada o vídeo acaba.